Este aqui é o Renault Kwid E-Tech. É o carro elétrico popular, né? A gente não pode falar popular porque ele não custa assim o preço de um popular, mas é, dependendo do momento de mercado, o elétrico mais acessível do mercado. Eu sou a Lúcia Camargo, da Via Digital, e a gente vai mostrar em detalhes o que você precisa saber, as suas curiosidades, suas questões, né, suas indagações a respeito de um carro elétrico. Eu gostaria que você conhecesse e você visse essa nossa avaliação, para conhecer um pouquinho como é que funciona, como é que carrega, como é que dirige um carro 100% elétrico. Vamos lá? Quanto tempo você leva para encher o tanque do carro num posto gasolina ou etanol? 5 minutos? Aí você já fica meio sem paciência, entra na lojinha de conveniência, vai pegar um refrigerante. Bom, a gente está experimentando aqui o Kwid elétrico, 100% elétrico. É o Kwid E-Tech. A gente veio aqui para um supermercado no Alto de Pinheiros, o Saint-Marché, que tem 2 carregadores para carros elétricos. E a gente está passando por essa experiência. A gente já rodou um pouquinho com o carro e a gente está vindo carregar até para saber como é que funciona. Visualmente, né, pelo exterior dele, você pode até, se a pessoa não conhece muito de carro, não está familiarizada, né, pode achar que é um Kwid normal, né? Então vocês podem ver aqui, o que ele tem de diferente aqui é o E-Kwid, ele tem ali uma plaquinha, E-Tech, né? Outros detalhes, por exemplo, a roda de 14 polegadas, ela tem 4 furos, né? Tem 4 parafusos, o Kwid Flex são 3 parafusos, tem esse painelzinho lateral, que chama atenção também, ele até lembra um pouquinho do Outsider, né? Se você pensar que o Nissan Leaf, o GM Bolt, são carros meio diferentes, né? Você fica pensando o seguinte, será que uma pessoa que é early adopter, né, que são as pessoas que consomem carros elétricos, pagam mais caro por isso, será que elas querem um carro que é muito parecido com o Kwid? É um carro popular, é um subcompacto, um dos carros mais acessíveis do Brasil, ele briga ali com o Fiat Mobi, né? Aí eu fico questionando, será que a pessoa que compra um carro elétrico, gasta ali por um carro elétrico, ela não quer mostrar que ela tem um carro elétrico? Então, assim, o que a gente sentiu é que quem tem um Kwid E-Tech praticamente passa despercebido, né? As pessoas não ficam olhando muito carro, tem muito carro de aplicativo, que é o Kwid, é um carro acessível, mais barato. Então, eu tenho esse questionamento, né? A gente vai ter que... É um carro que começou a vender há pouco tempo, então a gente vai ter que verificar se o consumidor de carro elétrico, o early adopter, ele quer aparecer ou não. Ele quer mostrar que ele tem um carro diferentão. A proposta do Kwid é ter um carro ali muito parecido com a versão a combustão. Aqui na frente, a gente vai... Ele se diferencia basicamente, né, ele tem esse acabamento mais requintado, ele tem a grade, principalmente, que é diferente, que é justamente porque ela não precisa ser aquela grade do veículo a combustão. Então, são basicamente essas diferenças. Ele é importado da China e agora eu estou aqui, né, no Wallbox e eu quero mostrar como é que funciona o carregamento dele. A gente está rodando com ele já há uns 3 dias, já está com quase menos de 70 km de autonomia, liga o ar-condicionado, usa o multimídia, vai caindo a eletricidade dele, a energia dele. Então aí vamos agora pela primeira vez, parei aqui e vou mostrar como é que é o carregamento do Renault Kwid E-Tech. Vamos lá? Muito simples, a operação dele. Antes disso, eu quero mostrar para vocês como é que é dentro do... Aqui a gente tem para abrir o capô dele. Vamos primeiro mostrar como é que é embaixo aqui do capô, que eu acho que é curioso. Você fica pensando como é que é o carro elétrico.
E esse é o motor elétrico, os seus componentes aqui. É bem... O espaço é grande, né? Como ele deriva realmente do carro convencional, do próprio Kwid, né? Da versão da Dacia, tal, que é parecido com esse. Como é que é o interior dele? É isso. Vamos ver se é simples, se demora, se a gente suja a mão. Eu acho que é importante, né? Mas tem uma informação também que eu acho que é relevante. De 80% a 90%, as pesquisas mostram que de 80% a 90% dos consumidores de carros elétricos, eles preferem carregar o carro em casa. Tem lá um wallbox ou tem uma tomada e preferem fazer dessa forma. Então a gente sobe aqui. Ele tem aqui um botão, uma capa, né? Vamos ver se esse carregador aqui é o carregador dele. Eu acho que é. Porque tem vários tipos de carregador. Ele tem, depois eu vou mostrar lá no porta-malas, ele tem algumas coisas que você pode, inclusive, carregar ele em casa. Então a gente vai colocar, beleza? Lindo. Aqui, tá mostrando que ele tá carregando. Esse é um wallbox da eOLF. Este é um carregador wallbox eOLF modelo 1005 com 7,2 kW de potência, 220 volts monofásico com conector tipo 2. Aí a gente vai ver aqui como é que é. Eu tô com a chave, tá? Porque você pode, por exemplo, ir fazer o supermercado, fazer compras, por exemplo, fecha o carro e ele continua carregando. Então aqui ele está mostrando que o carro está com 32% de bateria e se você quiser carregar a bateria 100%, vai levar 2 horas e 40. 80% da bateria, 1 hora e 55. A bateria do Kwid elétrico, ela tem 26,8 kWh. Você tem 3 formas, basicamente, de carregar o Kwid elétrico. Uma tomada em casa, pode ser 110 ou 220 volts. Por um wallbox, a partir de 7 kW, ou num carregador rápido. E esses de rua, esses de estrada, né? Aqui, por exemplo, vem o kit com que você vai colocar em casa. Olha, a Renault ele é bivolt, tá? A Renault nem fala, você vê que a tomada dele é até uma tomada mais grossa, né? A Renault nem fala quanto tempo leva para carregar no 110. Então o ideal é que você carregue no 220 volts. Segundo a Renault, 9 horas para carregar no 220. Então você vai chegar em casa e vai deixar lá o carro carregando. 9 horas, né? Enquanto o carro está lá dormindo. E esse aqui é o porta-malas, 290 litros. Quer dizer, lembrando, gente, que você está carregando já uma mochilinha aqui, né? Mais uma vez reforçando que o carro, ele tem uma vocação urbana. E aí você já tem aqui o kit de rodas e tal. Ele já tem aí, ocupa uma parte do seu porta-malas. A outra forma de você carregar é através de um wallbox. Tanto nesse caso, como no caso de você instalar um wallbox em casa, é importante colocar que precisa estudar toda a estrutura elétrica da sua casa. Tem que fazer um mapeamento da eletricidade na sua casa, o quanto que a tua casa suporta, e se você mora em prédio, conversar com o síndico, o condomínio, para ver como é que é a política do condomínio para você colocar um wallbox. O preço de um wallbox aí, de 7 kW, mais ou menos, a gente fez uma pesquisa rápida a partir de R$5.000, tá? Média aí de mercado. Tem até mais caro, tem os mais potentes, né? E tudo isso precisa ser estudado. Não é simplesmente você compra o carro e eu sou ecológico e eu vou sair andando com o carro. Não, precisa estudar. Né? Você vê que leva um tempinho, a gente está aqui no mercado. Se você for considerar quanto tempo você demora para fazer um mercado, né? Que eles chamam de parada de conveniência, de oportunidade. Então você para aqui, eu vou fazer uma compra. Vai demorar meia hora, 40 minutos. Dependendo do tipo de wallbox, né, você pode aí carregar 80% da bateria em 40 minutos. Mas é sempre bom estudar os lugares que você está indo. Como que você descobre onde tem
né? Se você mora aqui, mora às vezes um pouco mais afastado de uma cidade, tem aplicativos, se você procurar aí no seu celular, conforme o celular, se for Android, se for iPhone, né? Se for iOS, existem aplicativos que você também pode ir usando para verificar onde tem pontos de recarga. A maioria hoje ainda são pontos de recarga gratuitos. Isso aí é um outro capítulo da história. Eu não sei se no futuro a gente vai ter que pagar por isso. Você passa ali, tem até uma partezinha ali que você passa o cartão e você vai pagar. Gente, é muito mais barato do que você colocar gasolina, etanol. Mas é um custo. É um custo que no futuro você tem que considerar. Não pensa que você vai ter um carro elétrico que você vai ficar aí só de graça. Vai ter custo. Isso aí você pode... Conforme crescer o número de frota de elétricos, de eletrificados, que aí também tem os híbridos plug-in, e as empresas investem em carregadores, você pode ter certeza que isso aí vai ser cobrado, isso não vai ficar de graça. Bom, a gente está carregando aqui o Kwid E-Tech. Você vai pegar aqui um wallbox. Esse aqui ainda está com carinha de novo, né? Aquele ali está sujo, gente, está sujo. Mas é uma coisa pública, né? É um carregador público, gratuito. Assim, é um alquinho em gel que você pode ter no carro para depois passar, né? Porque assim, eu fui pegar aqui nesse cabo. Sabe quando você vai calibrar os pneus? Mas é parecido, né? É uma borracha, aí você, né? Enfim, você vai lidar com o carro aqui, choveu, o carro pode estar sujo, né? Pensa se está chovendo forte. A gente vai parar num posto, o posto tem uma estrutura, né? Ele está coberto. Aí você aqui vai ter que vir de guarda-chuva, e vai ter que colocar para recarregar. É um detalhe, né? Mas a gente tem que pensar nisso. A Renault divulga 280, 290 quilômetros, depende onde você vai circular com ele. Predominantemente em situação urbana, quando você usa bastante o freio, regenera, as baterias se recarregam, né? Em contrapartida, você também precisa usar o ar-condicionado, que está muito calor. Então, assim, o que a gente viu, eu vou mostrar depois, andando no carro, é que você fica meio neurótico ali, olhando para a autonomia e olhando para a carga da bateria. A bateria fica embaixo do carro. Em relação ao Kwid Flex Outsider, este E-Tech pesa quase 200 quilos a mais. Dirigindo você nem sente, né, que ele é um carro mais pesado, mas é uma especificação técnica, acho que é importante de colocar. Os principais concorrentes hoje no Brasil do Kwid E-Tech são o Caoa Chery Car, que custa R$ 149.990, e o Jaque EJS1, que sai a R$ 145.900. Lembrando, né, que eles são carros, tanto o Caoa Chery Car quanto o Jaque, eles são carros pequenos e não existem carros de motor a gasolina iguais. Então, assim, a diferença para o Kwid é que o Kwid é um carro que tem um carro a combustão muito parecido. Bom, a bordo aqui do nosso Kwid elétrico, a gente vê que ele tem um acabamento simples, né? Simples, plástico rígido. Aqui tem algum acabamento em black piano, multimídia de 7 polegadas. Ele só pareia com fio. E aí alguma coisa assim num tom diferente. Aqui puseram esse plástico que imita alumínio, né? Tem uma profusão de tipos de acabamento. O banco é bacana, ele é melhor do que a versão Flex, né? É um banco que mescla aqui couro com tecido. Então, essa é uma coisa bem positiva. Uma outra coisa também que a gente quer mostrar aqui, ó, a mudança o carro não tem marcha, na verdade, né? A transmissão dele, você tem aqui um botão que é o N, que equivale a um P, né? De um carro automático, a ré e o drive, né? E eu não gosto muito desse sistema, mas geralmente em carro elétrico a gente tem isso, né? Ó, aqui a gente tem uma tomada, né? Que também é aquela velha tomada que a gente não tem mais o plug, não tem nada. O controle de estabilidade que você pode desacionar e o controlador de velocidade que você pode colocar no off.
Ó, aqui a gente tem os controles do ar-condicionado, né? E uma curiosidade aqui dele, que os 4 vidros são elétricos, só que os comandos são só para os vidros dianteiros. Se você quiser funcionar os vidros traseiros, você tem que ir até eles, tem que ir até a porta atrás. Ele não tem nem nenhum lugar aqui que você possa, como motorista, acionar os vidros traseiros elétricos. Aqui é o botão de eco, que é geralmente quando você liga o carro, ele está no eco, que é o econômico, é o modo econômico de dirigir, né? O sistema multimídia, também um outro detalhe, é que ele só tem 2 alto-falantes. Então, se você quer uma fidelidade melhor de som, vai ter que instalar alto-falantes melhores aí no carro, né? E aqui uma das coisas que mais difere em relação aí ao modelo Flex, e o volante não tem regulagem de altura, o banco também não tem regulagem de altura. Você vê que assim, ele tem um interior simples, não tem nada demais. Bom, vamos dirigir o carro para sentir um pouquinho. O modelo, ele tem esse, por chave mesmo, tá? Convencional. Faz tempo que eu não via isso, porque geralmente carro elétrico, ele tem que estar no OK e o câmbio no neutro para ligar. E você tem que estar com o pé no freio, senão ele não vai ligar. Ele já está ligado. Aí eu vou pôr no drive e sair andando. Então aqui a gente, por exemplo, está com 33% de bateria, 67 km de autonomia. Isso vai depender muito do lugar onde você estiver dirigindo, o clima, a topografia, a forma de dirigir, se o ar-condicionado está ligado ou não. Vários itens aí que interferem na autonomia, no alcance dele. Se você dirige na estrada, ele vai gastar mais. Se você dirige na cidade, porque na cidade a gente tem o sistema de regeneração. E outra coisa que eu achei, a suspensão dele é um pouquinho dura, sabe? Ele tem essa suspensão elevada, muito provavelmente por causa das baterias que ficam embaixo do carro, e ele é duro. Eu achei ele mais duro do que a versão Flex do Kwid. Quando você olha números, você vai achar que o Kwid é um carro fraco. O motor dele tem 65 cavalos e 11,5 quilos de torque. Quando você fala, pô, 65 cavalos parece muito pouco. Vai piorar, porque no modo econômico, que é onde eu tenho dirigido a maior parte do tempo, ele tem 45 cavalos. Então, quando você vê que ele tem 45 cavalos de potência no modo econômico, você vai achar que o carro não anda. Anda e anda muito bem. Ele demora 4 segundos quando você sai da imobilidade e chega a 50 km por hora. O que geralmente as ruas das cidades, o máximo que você pode andar é 50 km por hora. Então ele é muito ágil. Esse torque instantâneo dele deixa ele muito divertido. Então esse é o lance do Kwid elétrico. Ele é um carro divertido, silencioso, você não tem trocas de marcha, então você acelera, ele vai. E aí essa é a grande diferença. E assim, esses poucos dias que eu fiquei com ele, eu gostei muito do Kwid elétrico. Gostei porque ele tem essa questão dele rodar silencioso e só a questão da recarga dele que você vai ter que se acostumar, né? Isso realmente você tem que disponibilizar, se planejar, de preferência ter um wallbox em casa, que você deixa ele carregando à noite. Se tiver um wallbox em casa, você vai resolver 90% do seu estresse em relação à bateria. Vamos rodar um pouquinho com ele para ver como é que ele reage aqui nas ruas? Vamos lá? O que a gente percebe é que eu já tinha falado, as pessoas não olham muito para esse carro, né? Então, se você tem um elétrico e você quer chamar atenção, não é o Kwid o carro ideal para quem é early adopter e quer ter um carro elétrico. Ele é um carro discreto, ele parece praticamente o mesmo em relação ao Flex, né? O carro roda a combustão e não é um carro que, lógico que algumas pessoas olharam assim, porque, né, percebem que ele não faz muito barulho e ele tem uma frente diferente, tal, tem um desenho em alguns aspectos na lateral, mas quem não conhece muito de carro não vai entender, não vai prestar muita atenção. Tem que ser muito antenado em carro para saber que esse aqui é um carro elétrico.
Então esse é o primeiro ponto, tá? Agora, ele é muito rápido, ele acelera muito fácil, não tem aquela coisa de carro que você tem que ficar esperando para ele subindo a marcha, para você ganhar giro, vai embora. Então ele é sempre muito esperto para sair de semáforo, quando você quer fazer uma ultrapassagem, e a velocidade máxima dele é 130 km por hora, a gente não chegou a isso. E ele vai aí rodar até uns... você está numa estrada 100, 110, mesmo assim ele vai gastar bastante bateria, né? Vamos deixar um pouquinho ele sem o ar-condicionado para ver se a gente consegue... silencioso, você ouve o barulho dos pneus no chão, mas ele é muito silencioso, realmente. Isso aí não tem zero vibração, absolutamente nenhum tipo de vibração. E é um carro, né, que você não precisa trocar marcha, lógico, um carro que... se a gente quiser fazer uma comparação, assim, é aquela coisa que eu sempre brinco, que é com um carrinho de bate-bate do parquinho, né? Que você acelera, ele vai. Então ele não tem mais nada do que além de você dirigir e seguir em frente. Outra coisa que eu percebi, que a gente também tem que tomar cuidado, quem tem um carro elétrico, é... pedestres. Hoje os pedestres andam conectados com seus celulares e eles estão muito distraídos, né, em geral. Então, às vezes, numa saída de estacionamento, numa situação assim que saindo de um estabelecimento comercial, eu percebi que as pessoas elas nem percebem, né, que você está saindo com o carro. Então sempre rodar de uma forma assim, quando está próximo de pedestre, devagar, né, numa travessia, porque realmente o carro é um carro normal, branco, chama atenção, mas pelo fato dele ter essa ausência de ruído, o pedestre não está muito ligado no que está acontecendo. Ó, aqui a gente está a 50 km por hora, uma via que pode ir a 90, sobe muito rápido. 90. Ele é muito rápido. Então, quanto a isso, você não rodar na cidade, você vai ser bem ligeiro. Então você pode notar aí que ele está com 32% de bateria, 74 km de autonomia e a gente zerou o odômetro, tá? Eu vou rodar na marginal, vou rodar no bairro, a gente daqui a pouquinho para e vê quanto que a gente rodou, quanto diminuiu de alcance e em relação à carga da bateria. Mesmo na cidade, percursos assim, um pouquinho mais de velocidade, né? O carro entrega uma aceleração excelente. Aqui a gente está um pouquinho abaixo do 70 km por hora, eu vou aumentar um pouquinho, rapidamente sobe. Então eu diria para você que uma das maiores cuidados que você tem que tomar é em relação à velocidade e em relação aos radares, porque você não percebe. Aqui a gente está rodando só com um pouquinho do ar-condicionado ligado, um carro confortável, o ar-condicionado gela bem, mas é um item que consome a sua bateria, né? Agora é uma coisa que não dá para dispensar. Você não vai ficar andando com esse carro com o ar-condicionado desligado, a não ser numa emergência, né? Agora eu vou entrar na estrada aqui, tá? Entrando na Bandeirantes. É uma estrada de 120 km máximo, de máxima. Vamos estar num trechinho dela para ver aqui se o carro vai nos atender. A gente está com menos de 30% de carga, seja o que Deus quiser, e vai dar tudo certo. Não façam isso, hein? Não
entrei na estrada com 25% de carga. Fim da nossa avaliação aqui com o carro rodando. A gente saiu, zeramos o odômetro, ele tinha 32% de bateria e ele tinha uma estimativa de 74 km de autonomia. Lembrando que a gente rodou o tempo todo com ele na cidade, tá? Aí eu rodei um pouquinho na marginal do Tietê, que você pode andar numa velocidade um pouco maior. A gente rodou em média 70, 80 km por hora, que ela tinha um pouquinho de trânsito. Pegamos a rodovia dos Bandeirantes, o Rodoanel e a rodovia Anhanguera. Bandeirantes 120 km por hora, eu estava sem o modo Eco, porque eu queria sentir até onde que o carro ia. Achei que o carro andou super bem, ele não reclamou nem um pouquinho para acelerar e manter a velocidade. Depois lá mais no finalzinho eu já tirei, já deixei no modo Eco, né? Então você vê, se a gente começou com a velocidade, com a quilometragem que a gente tinha ali de autonomia, que estava estimada em 74 km e a gente rodou quase 42, ele baixou só um pouco a autonomia, né? A carga de bateria ficou realmente 1/3 do que estava, mas a quilometragem um pouquinho abaixo, aí a autonomia caiu um pouquinho só pelo fato da gente ter rodado na estrada. Tudo é um aprendizado, tudo é uma forma da gente entender como é que funciona o carro. A gente ficou com esse carro somente 5 dias usando aqui cidade, alguns trajetos, na hora de também fazer a recarga, né? Então, assim, experiência interessante com esse carro em relação aí à forma dele rodar, e me surpreendeu como ele anda muito bem na estrada em termos de desempenho, tá? Esquece um pouquinho essa questão dele ter só esse 65 cavalos ou 45 com o modo Eco. Ele atendeu muito bem, acelerou muito bem, retomou surpreendentemente. Então, ele não deixa a desejar nada em desempenho. Game over. Estamos devolvendo o carro aqui para a Renault com emoção, porque a bateria tá fraca. 7% eu me senti na Fórmula E. Mas aquilo que foi colocado lá atrás, né, que o carro tinha 68, 69 km de autonomia, por incrível que pareça, a gente pegou trecho de estrada, 120, 110, 100 km por hora, e o carro respondeu exatamente aquilo que estava programado. Então isso realmente como eu falei, tem que aprender a forma que o carro funciona, né, para que você não seja pego desprevenido. Mas deu tudo certo. E aí, gostou do vídeo? Deixe seus comentários do que você achou do Kwid E-Tech. Se você quer ter um elétrico e não tem coragem, me conta por quê, ou se você prefere fazer a transição para um híbrido, ao invés de partir para um elétrico. Ou se você já tem um elétrico, me conte a sua experiência. Eu fico então esperando os seus comentários, conto com a sua inscrição no canal, peço o seu like e que você compartilhe os nossos vídeos, sempre agradecendo a sua audiência. Até a próxima!